Paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou falar para vocês a respeito do Espiritismo. Nós estamos numa linha que vamos traçar hoje a questão das religiões de ocultismo, Espiritismo, bruxaria, enfim, que são muito semelhantes. E também vai ficar nos restando ainda estudar a respeito das seitas que saíram do protestantismo. Eu vou ir por ordem, de acordo com a nomenclatura do nosso estudo, como está no livro. Então, se você encontrar a lição de número 11, nós vamos estar falando sobre o Espiritismo, que nós temos dados em que o Espiritismo já cerca de 70% dos católicos, que a gente sabe que no Brasil são a maioria, 70% dos católicos, eles frequentam já algum tipo de centro espírita, tá? O Espiritismo, que é uma linha filosófica religiosa, ele está hoje em todo mundo, tá? A principal questão deles é que existe encarnação e reencarnação, ou seja, a pessoa pode estar entre dois mundos. Ela pode ser um espírito que está dentro da terra e o outro espírito que ainda está sem carne, está desencarnado, ou seja, os mortos morrem e ficam muitas vezes vagando por aí. E há essa comunicação então entre os vivos e os mortos, tá? O Espiritismo, até mesmo a Escritura revela que ele já está desde o princípio atuando lá na criação do mundo, aonde a Eva vai se comunicar agora com o espírito que está inserido em um animal, que é a serpente, e ali elas vão jogar com um jogo de palavras, e um jogo de palavras aonde vai estar transmitindo realmente uma falsidade, pois o espírito maligno sempre trabalha através da mentira, tá? Então, o principal fato do Espiritismo é esta questão dessa comunicação entre os vivos e os mortos, entre os espíritos, a câmera não quer parar aqui, tá? Entre os espíritos e aqueles que ainda não, dizem eles que ainda não foram aperfeiçoados. Continuando, tá? Na Idade Média, os espiritistas, vamos dizer assim, né? O pessoal que trabalha com essa linha de religião, foram muito perseguidos também pelo fato de que eles, bruxas, magos, pitonisas, adivinhos, feiticeiros, tinha algumas religiões ali na questão do globo terrestre, na parte da Europa, trabalhavam muito com isso, aquela questão de cogumelo, adivinhações, presságios. Então, muitos centros e questões nessa parte foram destruídas naquela época. Deixa eu ajeitar aqui, aí agora acho que não vai mais cair, tá? Então, número 2 vai falar a respeito já do espiritismo que nós conhecemos no dia de hoje. Isso é tudo uma transformação, os espíritos vão trabalhando sempre da mesma forma, as religiões na verdade vão se utilizando dos mesmos meios, muitas vezes só troca o nome, tá? Então, o número 2 vai falar sobre o espiritismo na era moderna, tá? Nós precisamos marcar aqui 2 nomes, a saber que isso aconteceu nos Estados Unidos da América, né? Então, 2 nomes de norte-americanas, chamados Margaret e Kate Fox. A Margaret e a Kate Fox foram as pessoas que difundiram de uma forma generalizada o espiritismo num conceito mais mundial. Isso aconteceu ali cerca de 1857, uma delas tinha 12 anos e a outra tinha 9 anos, e elas foram morar numa residência, e quando elas foram morar nessa residência, elas começaram agora a escutar barulhos, ver objetos se movimentar, toda aquela questão mística, e quando isso acontece, elas vão agora estar
decidindo se comunicar com aquilo que elas acreditavam que não seriam mais camundongos que tinham naquela residência, e sim que tinham almas penadas, espíritos, enfim. E elas vão então entrar nessa comunicação, e um ser que eles chamavam de velho do pé fendido, que elas diziam habitar na casa porque caminhava ali, vai começar a se comunicar com batidas mediante as alternativas que ele tinha de resposta, e assim elas vão começar a se comunicar com esses espíritos através dessas batidas, tá? Hoje a gente tem coisas bem parecidas, como escrever, né? Enfim, e essa doutrina delas foi, então, começou a difundir e começou a surgir muitos médiums, né? Que são os adivinhos, que são aquelas pessoas que têm um contato diferente com os mortos, com os espíritos. Surgiram muitos nos Estados Unidos, tá? E outros países europeus também foram se adaptando a essa nova doutrina, e um dos ápices principais também, mais ou menos na mesma época, é o surgimento de um homem chamado Allan Kardec. Na verdade, seu nome era Leon Hippolyte Denisard Rivaud, que ele vai agora começar a crer que ele é a encarnação ou a reencarnação de um poeta celta e druida, né, que tinha o nome de Allan Kardec. E ele vai encarnar esse personagem agora, vai ser uma pessoa muito proeminente, porque ele era muito inteligente. Pensa numa pessoa inteligente, resiliente, era este homem que se utilizava de codinome de Allan Kardec. Este homem, ele estudou medicina, se tornou estudante de letras, ele praticamente se tornou uma pessoa academicamente perfeita para influenciar. E quando isto acontece, ele vai começar agora a criar revistas que eram lançadas todos os meses, jornais, e ele vai começar a difundir essa história e vai lançar alguns livros que são os principais que eu vou dizer para vocês, tá? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Mormons, em 1861. Ele vai escrever O Céu e Inferno, vai escrever Gênesis, um muito conhecido pelos brasileiros, que é o Evangelho segundo Allan Kardec, e vai fundar a Revista Espírita, e vai formar também uma organização chamada Sociedade Continuadora da Missão de Allan Kardec. Isso, ele vai falecer agora em 1869, mas isso já é difundido para todo mundo. O que acontece? Na Europa, como as pessoas tinham receio com algumas coisas, elas começaram a pedir até mesmo que os empregados, a elite, os empregados viessem a estar estudando, estar tendo contato com o espiritismo para levar algo para eles. E assim foi se difundindo e atingindo não só a camada rica, mas também a camada pobre da sociedade. Em questão do espiritismo latino, nós vamos focar no Brasil, que ele tem a doutrina voltada totalmente às questões doutrinárias de Allan Kardec, tá? Então, elas continuaram sendo a base do espiritismo brasileiro, são a questão de Allan Kardec. E isso, o espiritismo chegou na China, Índia, Tibete, Haiti, África e povos indígenas no geral. Você pode ver que a maioria das religiões que são desses povos que não têm a mesma cultura do Ocidente, eles são totalmente voltados à questão de ocultismo e espiritismo, porque eles acreditam também que o espiritismo é uma forma de evolução filosófica e científica. Isso foi muito estudado na Idade Média, o espiritismo como algo científico, como se as coisas sobrenaturais impactassem naquilo que é natural, e tentaram se entender isso pela ciência, tá? Por isso que a gente vê alguns filmes que mostram as pessoas falando a respeito disso,
e faz um fogo ali, fogo dos mortos, aquela coisa toda, que era muito usado pelo charlatanismo, ou mágicos com produtos químicos, e depois, com o passar do tempo, as pessoas foram verificando que realmente aquilo ali não era verdade, tá? Então, após isso, nós podemos ver que o espiritismo avançou muito no Brasil, muito mesmo. E em Salvador foi criado o primeiro centro espírita brasileiro em 1873. E também a gente sabe que hoje existem mais de 200 jornais, assim como a gente tem Betel, que imprime escola dominical, a gente tem CPAD, imprime escola dominical, a gente sabe que existe os testemunhos de Jeová, que imprimem essas literaturas. Os espíritas têm hoje no Brasil mais de 200 jornais frequentes que são distribuídos, tá? Então, existe realmente algo muito forte aí. Número 3, nós vamos falar sobre as divisões do espiritismo. Então, o espiritismo comum, ele parece ser inofensivo, ele parte dessa proposta, mas na verdade ele é muito perigoso, porque ele tenta enganar e traz assim uma mensagem totalmente contrária entre a Bíblia, de uma forma muito sutil e muito utilizada por Satanás. Então agora vamos a algumas linhas do espiritismo que muitas pessoas olham e às vezes se mistura tudo, mas tem pessoas que gostam mais dessa ou da outra linha, tá? Primeiramente a quiromancia, que é quando a pessoa pega na mão da outra assim e quer ver. Você nunca viu o cigano fazendo isso? Deixa eu ler a tua mão, né? Ou a tua sorte, aí olha na mão. Isso é uma prática da quiromancia, que é uma linha espírita. Temos a cartomancia, né? Você já viu lá nos postes pendurados, joga-se carta, joga-se búzios, e tenta através daquilo ali adivinhar a vida das pessoas ou até mesmo dar direcionamentos. Temos a grafologia, que é a leitura do caráter de uma pessoa pelo exame do quê? Da cartografia, caligrafia. Então, você escreve ali, vão analisar o que você é. Imagina que tem a letra feia. Quem tem a letra feia já está perdido, está no mármore do inferno, porque se nem a letra é bonita, né? Então quem tem a letra bonita até se escapa aí, tá? Mas voltando à seriedade do assunto, a grafologia, ela busca trazer isso aí, uma coisa nada a ver. Você imagina, né? Se você tem a sua letra diz pelo seu caráter, né? Eu que sou bem brava, minha letra é bonita, mais bonita até que letra de mulher, né? A Giovana fala, minha esposa também, e tem mulheres, por exemplo, que são totalmente dóceis com uma letra bem feia. A letra não tem nada a ver com caráter, tá? Tem a ver com a cognição, realmente, na escrita. Tem a hidromancia, adivinhar pela água, né? Olhar no copo d'água, e aquela coisa toda, que foi feito muito isso pelas irmãs Fox, que é a questão do copo, né? Quem nunca ouviu falar do jogo do copo? Enfim, essas coisas assim. E nós temos a astrologia, que é um dos principais e mais antigos grupos de atuação espírita, tá? Que vem do grego astros, e o logos é a palavra, né? Então o que é a palavra? A astrologia tem sua principal forma, a expressão através do horóscopo, tá? Aquela coisa, né? Se você é do peixe, você vai agora usar o marrom hoje, porque vai ser uma coisa boa. E essas superstições, né? Na verdade, uma forma maligna de tentar guiar. Aqui vocês vão verificar na revista, eu não vou entrar um por um, que você vai ver todo um parecer, todo um histórico a respeito da astrologia, tá? Então existe a astrologia horária, a astrologia natal, a astrologia mundana ou judicial. Tudo vai olhar os astros, vai ver o tempo, lua e essas coisas assim, para identificar e dizer aonde que realmente vai estar influenciando a sua vida. A pessoa é do
o Áries, né? Tô tentando lembrar uns aqui, ó. Áries, Peixes, Aquário, Capricórnio, Sagitário, Escorpião, Libra, Virgem, Leão, Câncer, Gêmeos e Touro. Se a pessoa é de Gêmeos, possivelmente ela vai ter o dobro de sorte, né? Ou vai ter mais um para dividir com ela, e ela teve só a metade, né? Agora, voltando para a seriedade do assunto, as pessoas seguiam muito por isso aqui. Isso aqui é perigoso. Isso é uma forma de ocultismo absurda, porque já começa a se decretar aquela visão espiritual e começa a se dar legalidade para que aquela visão espiritual de ocultismo tenha prevalência sobre a sua vida e sobre a sua existência. Bem perigoso. Bem perigoso. Então, e a astrologia e a Bíblia? Deus ordenou lá em Deuteronômio 4:19 que não se fizesse isso, né? E se fosse para acontecer, realmente a Bíblia apoiaria, né? E não são os astros que governam as nossas vidas, mas sim Deus. Eles se utilizam muito até do nascimento de Jesus, da estrela, né, e tal. Jesus não nasceu por causa que apareceu uma estrela. A verdade é que a estrela apareceu porque Jesus nasceu. Então agora, saindo dessas linhas de práticas adivinhas, nós vamos ir para as formas de culto espírita, tá? E no 3.2 nós vamos falar agora sobre o baixo espiritismo, né? Quem nunca ouviu falar na linha branca e na linha preta, né? Baixo e alto espiritismo. O alto espiritismo é esse, dos signos, né? Cartomancia e tudo, e coisa. É uma feitiçaria mais nobre. Agora vamos à feitiçaria que nós chamamos de baixo espiritismo. O voodoo, né? Que tem as suas raízes no culto, naquela coisinha do boneco ali, você faz realmente uma magia negra ali para afetar a outra pessoa de forma perigosa, tá? Essa seita, ela tem um culto muito esquisito. Eles pegam uma cobra, deixam a cobra lamber o rosto, eles se cortam, deixam a pessoa sugar o sangue para fazer o culto ali. Fazem despacho, né? Pedaço de carne, lagarto, sapo, né? Quem já ouviu falar em costurar a boca do sapo? Então tá aí, né? E outras coisas semelhantes. Eles trabalham muito dessa forma. O voodoo, ele trabalha mais ou menos assim, tá? Então, nós temos a Umbanda, que no Brasil é muito forte, tá? A Umbanda, que na verdade ela era uma religião das tribos africanas que veio para o Brasil, uma religião de ocultismo que vem para cá, e daí quando ele chega aqui encontraram um problema, não podia se cultuar aquilo. Por quê? Porque quem tinha que estava como religião nacional era o catolicismo, e com o catolicismo eles não queriam que houvesse mais nada. Então houve aquele jogo que eu já expliquei para vocês no catolicismo na aula, em que se pega então cada vou chamar aqui, se pega cada um dos seus caboclos, né, que essa é a palavra correta, e vai se colocar na mesma linha que os santos católicos. Dessa vez o catolicismo perdeu, porque não foram eles que colocaram mais uma religião dentro, mas a Umbanda colocou o catolicismo dentro do terreiro. Então eles colocaram essas divindades indígenas agora como santos católicos para poder fazer. E aquela coisa, aqui tem o nome de alguns, né, deuses deles, como Oxalá é Cristo, Xangô é São Jorge, enfim, e vai ainda assim, né? Tem um monte de nome aqui que eu prefiro nem ler. E isso foi acontecendo, e hoje a gente acredita que, pelos estudos, existem mais de 100 mil terreiros no Brasil de Umbanda, tá? E eles utilizam um misto de catolicismo, budismo, medianismo e catolicismo, mas principalmente o catolicismo, a questão da religião africana, dos caboclos, e o espiritismo muito integrado, tendendo hoje até mais ir para o espiritismo do que para o restante, tá? Nós temos a Quimbanda, né, que ela, diferente da Umbanda, que diz ser a parte boa, né, ela
não seria a parte que trabalha com os espíritos bons. A Quimbanda, ela seria a parte que trabalha com os espíritos maus, como se fosse a magia negra ou o voodoo, né, da parte de que foi inserida no Brasil. Então a Quimbanda, ou Catimbó, ou bruxaria, ela procura a má sorte, né, prejudicar as outras pessoas, enfim. E daí eles invocam então alguns espíritos que não seriam espíritos bons, né, que nem lá nos Navegantes e a Iemanjá, a protetora dos mares. Aqui eles vão procurar fazer trabalhos sangrentos, perversos, né? E aí os caboclos agora levam o nome de Exus, né? E que são protetores de prostituta, de viciado, de valentão, né? Pessoas da noite, são demônios da noite, assim que eles vão chamar, tá? Por essa linha de pensamento. Isso seria a Quimbanda. Já o Candomblé, nitidamente africano, chamam os espíritos demoníacos de caboclos, né? E chamam seus deuses de orixás. Então o sangue do Candomblé é verde. Seu segredo, ele se baseia nas folhas, né? Nas ervas que eles usam no trabalho. É um pouco diferente, mas a gente como cristão olha tudo como se fosse uma coisa só, mas para eles tem diferença. E o termo macumba, que na verdade é um misto, como eu disse, que nós todos chamamos tudo de macumba, e que todas essas citadas anteriormente, elas se ingressam dentro disso. Agora vamos falar do kardecismo, só para pontuar, que é o que espiritismo que é praticado no Brasil e tem como base o Allan Kardec, né, com o Evangelho segundo o Espiritismo, criação do mundo segundo o Espiritismo, doutrina dos vivos, dos mortos, essas coisas todas, tá? Então, algumas doutrinas do Espiritismo, e eu só vou pincelar porque todo mundo já tem um conhecimento, mas não é nada novo para vocês, tá? Possibilidade de comunicação entre os dois mundos, que a Bíblia proíbe, diz que morreu, está morto, né? Hebreus 9:27. Jesus mesmo disse, né? Deixa eu ir lá conversar com o fulano de tal. Jesus disse, negativo. Ninguém passa daqui para lá e ninguém de lá para cá. Quem quiser ir lá para o inferno, que vai e fique, né? E quem quiser ir para o céu, que vai e fique também. Então esse é o nosso pensamento, tá? E mesmo quando a gente é arrebatado para o céu, a gente não tem comunicação com pessoas, só com Deus. Podemos conversar com anjos? Até mesmo que sim. Com Deus? Sim. Mas com pessoas que já foram, não. Porque foge do plano de Deus para o homem. Já a comunicação com Deus, ela é tanto quanto vivo e quanto mais vivo ainda. Que eu digo, quando a gente está morto, a gente está mais vivo ainda, tá? Então, para eles, a reencarnação é a doutrina principal, tá? É a matéria fundamental para eles, que a Bíblia deixa claro que isso não existe, né? Não existe reencarnação. Então, a salvação deles é pelas obras, né? Tem que fazer o bem. Por isso que o catolicismo hoje no Brasil é muito afetado também. E o católico consegue se manter praticante do espiritismo e do catolicismo ao mesmo tempo. Por quê? Por causa dessa questão das boas obras. Pluralidade dos mundos, então tem um mundo dos seres com carne e osso e tem um mundo aí dos espíritos que estão vagando porque não encontraram a perfeição, né? Alguns viraram barata, outros, enfim, é aquela coisa toda, né? Agora eu puxei um pouquinho lá para a parte do hinduísmo que, querendo ou não, ele segue as mesmas doutrinas espíritas, tá? Nega a existência da Trindade, não existe um Deus como Trindade, como nós pensamos, mas sim, Jesus, por exemplo, ele era um espírito evoluído. Jesus era um espírito evoluído. Eles negam a divindade de Jesus, negam a existência dos anjos, negam a personalidade do Espírito Santo, negam a existência de demônios, do inferno e do castigo eterno. É uma questão de aperfeiçoamento. E quando um espírito se perde, assim, porque os outros seres mais perfeitos no espiritismo vêm para fazer algo a favor deles, muitas vezes eles pensam na questão de se extinguir aquele espírito, tá? Mas é raramente, mas existe também essa linha doutrinária. Então eles negam a igreja, né? E negam a questão do pecado.
né? Apareceu aqui no canto que é a mulher mais linda do mundo, né? Acho que por isso que eu parei. Mas agora, continuando, o que eles focam muito, que é muito desagradável à escritura sagrada? A comunicação lá no número 4 com os mortos-vivos, né? E o que eles mais usam, porque eles querem usar a Bíblia também, pensa que eles querem usar a Bíblia, eles usam a questão de um episódio bíblico aonde um rei chamado Saul, lá no livro de Samuel, vai agora se dirigir para uma consulta a uma mulher que era uma adivinha. A Bíblia mesmo diz que Samuel tinha mandado matar todas as adivinhas, mas essa sobrou. Essa sobrou, se escondeu, enfim. E Samuel queria saber o que estava para acontecer. E o texto vai dizer que ele perguntou ao Senhor, porém, Deus não respondeu. Nem por Urim, né? Urim e Tumim, que era um objeto utilizado pelo sumo sacerdote para dar direção aos reis. Nem por Urim e Tumim, nem por sonhos, ou seja, uma revelação pessoal a ele, Deus não respondeu. E também não respondeu através de profetas. Então Deus não quis falar com ele. O que ele fez? Foi visitar uma bruxa, uma vidente. E agora nós vamos desmistificar esse negócio aonde que eles dizem que o espiritismo está na Bíblia, tá? Primeiro, por quê? Porque se Deus já tinha mandado matar todas, é porque Deus não gosta, certo? E existem vários, né? Texto que diz que não vão visitar, comunicar com os mortos, espíritos familiares e todas essas coisas assim. Vocês já estão expert nesse assunto. Só que o problema é que quando ele chega lá e quer falar com Samuel, a pitonisa, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a se comunicar, vai dizer que está se comunicando com o espírito, certo? Até aí tudo bem, está se comunicando com o espírito maligno vai se comunicar com ela, tá? E quando ele começa a se comunicar, ela começa a dizer, não é Samuel que ouve, ela começa a dizer aquilo que ela está vendo. E ela começa a descrever um homem, tá? E em momento algum a Bíblia afirma que é Samuel. Ela vai dizer que se levanta um homem e vai começar a descrever, e então Saul vai tirar suas conclusões. Veja que uma pessoa segue espiritualmente tirando conclusões daquilo que não está enxergando, que os outros estão enxergando para ele. E ele vai dizer, é Samuel, eu tenho certeza que é Samuel. E daí esse suposto Samuel vai começar a falar através dessa pitonisa para Saul o que vai acontecer com ele, tá? E aqui tem uma série de rebatimentos, tá? O ponto foi que Deus não queria falar com Saul, e ele então, Samuel já era morto, ele vai começar a querer respostas, tá? E se fosse o caso de Deus querer falar com ele, utilizaria um profeta vivo. Nunca vi Deus querer utilizar mortos, porque Deus é Deus de vivos e não dos mortos, tá? E a Bíblia diz que é um pecado você fazer consulta a espíritos familiares ou consultar os mortos. É pecado a necromancia. Isso se fazia muito nas regiões da Mesopotâmia pelos galileus que habitavam e foram expulsos da terra justamente por causa desse pecado. Então, ele entendeu, esse 1 Samuel 28, 11 ao 14, ele entendeu que era Samuel, ele deduziu, ele concluiu que era Samuel. Só que as profecias que esse suposto Samuel transmitiu através da pitonisa não se cumpriram, tá? Por quê? Aqui está. Diz que ele
seria morto pelos filisteus, mas o fato é que ele não morreu pelos filisteus, ele se suicidou. Esse pseudo Samuel disse que todos os filhos de Saul morreriam, e a verdade é que não, porque a gente conhece a história do Mefibosete, que foi se assentar, né? A descendência de Samuel não foi extirpada, e depois também, quando teve uma grande seca por causa dos gibeonitas, a gente sabe que também foram enforcados mais alguns dos filhos de Saul, tá? Então, no mínimo 3 filhos de Saul ficaram vivos: Isbosete, Armone e Mefibosete, tá? Apenas 3 morreram, está lá em Samuel 31:26. E ela dizia que no outro dia, disse assim: amanhã você estará comigo, tá? Ou seja, estará comigo aonde? No seio de Abraão. Seria, porque se estará comigo, Samuel disse: vai estar comigo, onde Samuel foi? Lembrando da escatologia, Samuel morre salvo, vai para o seio de Abraão. Se ele disse que estaria comigo no seio de Abraão, mas ele se suicidou, então foi para o mesmo lugar que Samuel. Segundo, ele estava praticando bruxaria. Você acredita que ele iria para o mesmo lugar de Samuel? Então, além da questão do pecado, nós também recorremos aqui à questão escatológica, que ele disse amanhã. A mesma sentença que Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele dia, o ladrão da cruz esteve no paraíso. Já esse fato, esta guerra, não ocorreu no outro dia. Levou-se mais algum tempo até a morte de Samuel, tá? Então, nós concluímos que quem falou a Saul não foi Samuel, porque também os mortos não se comunicam com os vivos, mas sim um espírito maligno se usou de mentiras novamente, agora através desta pitonisa, tá? Desta vidente. Então, aqui no número 5 nós temos algumas advertências. Está em Deuteronômio 18, não praticar feitiçaria. Apocalipse diz que não entrarão os feiticeiros, os idólatras, no reino dos céus. E em Deuteronômio 18 diz para não consultar os mortos. Então aqui nós encerramos o catolicismo. Se vocês tiverem alguma dúvida, o catolicismo não, perdão, o espiritismo, vocês podem reforçar isso tudo na leitura, e também eu posso estar tirando algumas dúvidas pontuais de vocês, mas acredito que de forma simples esse seja o conteúdo que é necessário aprender. Deus abençoe a todos vocês, uma boa semana, e um pouquinho mais para frente, talvez no início do mês que vem, eu coloco o restante para vocês estarem já estudando. A próxima matéria que nós vamos ver é o mormonismo. Até lá!